E eu quero, nessa noite, te trazer um ensinamento dentro da palavra de Deus, mas eu quero te contar primeiro uma história, e eu quero que você preste muita atenção, isso é verídico, aconteceu mesmo, e nos traz uma lição de vivência que nós temos que pôr em prática em nossas vidas. Eu vou pedir, Rafael, coloca para mim a foto aqui, uma foto que eu quero que coloque aqui. Apaga só as duas centrais, somente as duas centrais, para que as pessoas enxerguem a foto. Apaga mais um pouquinho, pode apagar só o miolo aqui, só o centro. Vocês sabem quem que são essas duas pessoas que estão aqui na foto? Alguém tem ideia de quem seja? Pastor, quem é? Bill Gates. Quem é Bill Gates, pastor? Bill Gates é o fundador da Microsoft. Para quem não sabe, né, a plataforma Windows, que os computadores usam, praticamente 90% dos computadores que existem no mundo trabalham com software da Microsoft. Esse homem, ele é o segundo homem mais rico do mundo. O segundo homem mais rico do mundo. Você sabe quem é essa moça que está sentada ao lado dele? Pastor, não faço a mínima ideia. É a esposa dele? Não. Não é a esposa dele. É a filha dele, Jennifer Gates. Ela tem hoje 22 anos de idade. Por que eu estou mostrando essa foto para você? Agora eu vou te contar uma história que aconteceu, e eu só quis que você visse a imagem para você compreender a história. Bill Gates, o fundador da Microsoft, o segundo homem mais rico do mundo, só deixou de ser o primeiro porque ele doou uma parte da sua riqueza para obras sociais. Então ele acabou se tornando o segundo homem mais rico do mundo, mas ele era o primeiro homem mais rico, e logo ele chega de novo ao primeiro homem mais rico do mundo. Ele e a sua filha Jennifer Catherine Gates, de 22 anos, que é a herdeira do seu império, sua filha mais velha, eles foram num final de semana num restaurante jantar. Chegaram, sentaram na mesa, jantaram, e aí no final do jantar, Gates pediu a conta. E aí veio o garçom, e o garçom entregou a conta para o homem mais rico do mundo, para o segundo homem mais rico do mundo. E esse homem então pagou a conta e tirou $5 do bolso e deu $5 de gorjeta para o garçom. E quando ele fez isso, o garçom arregalou um olho para ele com espanto. E aí Bill Gates, que é um homem muito inteligente, percebeu que o garçom ficou assustado. E ele falou: algum problema, rapaz? E aí o garçom, indignado, assustado, olha assim: não, muito me admira o senhor, sendo um dos homens mais ricos do mundo, me dar uma gorjeta de $5, enquanto a sua filha, que está sentada do seu lado, me deu uma gorjeta de $500. Quer dizer, na cabeça do garçom, se a filha dele deu $500 a Jennifer, deu $500 de gorjeta, ele pensou: o que vai vir do homem mais rico do mundo, de um dos homens mais ricos do mundo? Se ela me deu $500, ele vai me dar uns $5.000 aí de gorjeta, né? Por isso que ele ficou assustado. Quer dizer, a tua filha me deu $500 de gorjeta e você me deu $5? E Gates riu de ouvir o que o homem estava dizendo. E aí ele responde educadamente ao garçom. Essa resposta é formidável. Ele diz assim: ela é a filha, Jennifer, ela é a filha do homem mais rico do mundo.
ou do segundo homem mais rico do mundo. Ela é a filha do homem mais rico do mundo, mas eu sou o filho de um advogado de classe média. Preste atenção na resposta que ele está dizendo. Ela não sabe o que é a pobreza, mas eu sei o que é a pobreza. Ela não sabe o que é a necessidade, mas eu sei o que é a necessidade. Ela não sabe a falta que faz o dinheiro, mas eu sei a falta que o dinheiro faz. Ela é a filha, ela te deu $500 de gorjeta, porque ela não tem conta para pagar, ela já nasceu filha do homem mais rico do mundo. Ela nasceu assim, mas eu não. Eu nasci filho de um advogado de classe média, que tinha que ver a necessidade dos filhos, o dinheiro para no final do mês pagar as contas, e tinha que fazer jogo de cintura para pagar isso, para pagar aquilo, ou para não pagar isso, ou não pagar aquilo. Em outras palavras, o que Gates estava falando para aquele garçom é uma lição de vida. Ele sabia muito bem de onde ele tinha vindo. E veja só, por que o dinheiro rendia na mão dele? Porque uma coisa, isso é uma verdade, pode acender as luzes, isso é uma verdade, o dinheiro não aceita desaforo. A verdade é essa, o dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro não aceita desaforo. E a verdade é, se a pessoa, ela se esquece de onde veio, ela rapidamente voltará para lá de novo. Agora, se ela lembrar de onde ela veio, ela dificilmente voltará para lá. Esta é a verdade. Este é o ensinamento. Por isso que você vê tantas pessoas que fizeram fama, tantas pessoas que fizeram fortunas, tantas pessoas que conquistaram cargos, que conquistaram vidas prósperas, e aí voltaram de novo com o tempo para o estado inicial onde estavam, ou seja, tinham uma vida difícil, enricaram, cresceram, prosperaram, tiveram fama, tiveram sucesso, só que aí depois, por alguma situação, voltaram de novo para o patamar que estavam. Por quê? Porque se esqueceram da onde que saíram. Se esqueceram da onde que saíram. E geralmente essas são aquelas pessoas que dizem aqueles famosos chavões assim: pensei que o meu sucesso duraria para sempre. Quantos pagodeiros, cantores, atores pensam desse jeito? Puxa, hoje não tem nada, ganharam dinheiro, tiveram fama, tiveram turnês, fizeram vários shows, mas aí não viram que o sucesso poderia acabar, porque acharam assim: não, eu nunca mais vou precisar me preocupar, porque agora o meu sucesso é para sempre. Quantas pessoas se esquecem da onde que saíram e por isso retornam para lá, por isso que acabam retornando, por isso que acabam voltando. Aquelas pessoas que dizem aquele chavão: mas eu pensei que o dinheiro nunca ia acabar. Aí eu pensei que era suficiente. Aí eu pensei que o dinheiro nunca ia acabar. Por isso que eu gastava. Por isso que eu usei. Você vê muitas pessoas que ganham em loto, que ganham em Mega Sena com essa palavra. Porque elas dizem assim: mas eu ganhei 2 milhões, 5 milhões. E aí eu achei que o dinheiro nunca ia acabar. Lembra que eu te disse que dinheiro não aceita desaforo? Se você se esquecer da onde você saiu, com certeza você vai voltar para lá. Com certeza você, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho fama, agora eu estou por cima da carne seca, agora eu moro na Barra da Tijuca, em Copacabana, Leblon, agora eu posso me esquecer de onde eu saí. Nunca se esqueça de onde você saiu.
Porque o dia que você se esquecer de onde você saiu, você vai voltar correndo para lá de novo. Por que que Gates continua sendo um dos homens mais ricos? Quantos entram na lista dos homens mais ricos do mundo e rapidamente saem de lá? Por que que há tantos anos Bill Gates continua lá? Porque ele acabou de dizer a resposta. Ele acabou de dizer o porquê. Porque ele sabe de onde ele veio. Quem sou eu? Eu sou o filho de um advogado de classe média. E pergunta, você acha que ele quer voltar a ser o filho do advogado de classe média? Você acha que é isso que ele quer para a sua vida? Você acha que ele quer voltar para lá? Lógico que não. Por isso que ele cuida do que ele tem hoje. Por isso que ele administra o que ele tem hoje. Por isso que ele cuida do patrimônio que ele tem hoje. Porque ele não quer amanhã voltar a ser de novo o filho do advogado de classe média. A verdade é essa. Cada conquista que nós temos é um passo à frente que estamos dando. E se você se esquecer da onde você está saindo, da onde que os teus passos estão te tirando, você não vai saber administrar com sabedoria aquela conquista. E consecutivamente você vai acabar retornando para onde você estava no início. Por isso que você vê tanta gente assim, ó, na vida financeira. Uma hora está lá em cima, depois volta de novo para o patamar lá embaixo. Porque ela não administra o crescimento que teve, porque ela se esquece de onde ela estava, ela se esquece do patamar que ela tinha, ela se esquece da vida que ela levava, porque ela começa a achar que o dinheiro nunca vai acabar, que ela nunca vai ficar desempregada, que ela nunca vai ser mandada embora. Ela fica, não é? Se esquece da onde ela veio. Você quer ver dentro da palavra de Deus um caso interessante? Até hoje, se você for para Israel, e você chegar assim e dizer para qualquer judeu, não estou dizendo para você chegar para judeu específico não, qualquer judeu que você cruzar no caminho e mandar ele para ele dizer assim, na sua opinião, qual é o maior rei de Israel? Qual é o maior rei de todos os tempos? Eles vão olhar para você e vão dizer, foi Davi. Aí você vai dizer, mas Salomão não foi o rei mais rico? Sim. Mas não foi ele o mais bem sucedido? Não, foi Davi. Porque Salomão era o filho do rei rico. Você está entendendo a história? Salomão era o filho do homem mais rico de Israel. Ele era o filho, mas o Bill Gates de Israel era Davi. Era Davi, porque para você ter uma ideia, quem era Davi? Davi foi o rei. É conhecido até hoje como o maior rei da história de Israel. Até hoje, os judeus veneram Davi como sendo o maior rei que a nação israelita já teve. Reconhecem e dizem isso. Mas quem era Davi? Ele pertencia a uma família pobre. Uma família pobre que possuía poucas ovelhas no seu aprisco. Até você encontra isso em 1 Samuel capítulo 17, versículo 28. Porque quando ele vai para o campo de batalha levar os queijos que o pai Jessé mandou, ele chega no campo e escuta falando sobre o benefício que iria receber quem vencesse o Golias. E o irmão dele fala assim, com quem deixaste as poucas ovelhas que nós temos? Com quem deixaste? Porque era Davi que cuidava das ovelhas. Ele era a raspinha do tacho, era o filho mais novo. Então era ele que tinha que ficar em casa, cuidando das ovelhas. E o irmão fala, o que fizeste com as poucas ovelhas que temos? Quer dizer, era uma família pobre, que tinha poucas ovelhas. E a quantidade de ovelhas dizia o poder aquisitivo que a família tinha. Naquele tempo não era carro, casa, naquele tempo as pessoas moravam em tendas. Naquele tempo a riqueza da pessoa era medida pelo rebanho que ela tinha.
Quando você lê na Bíblia, dizendo, ia Abraão muito rico em gado, quer dizer, isso mostrava a riqueza, o poder material que aquela família tinha, o poder aquisitivo que tinha. E é claro que a família de Davi era uma família pobre, Seu pai Jessé já era um homem avançado em idade, era um homem já de uma idade avançada. Isso está em 1 Samuel capítulo 17, no versículo de número 12, onde diz: e este homem chamado Jessé, ele era velho e avançado em idade entre os homens. Pastor, como assim ele era velho e avançado de idade? Não quer dizer a mesma coisa? Não, porque na Bíblia, velho é até 70, avançado de idade é acima de 80, acima de 70. Então ele já tinha mais de 70 anos de idade, porque acima de 70 é cansaço e enfado de carne, assim que a Bíblia dizia. E Jessé, ele já tinha uma idade acima de 70 anos, ele já beirava os seus 80 anos de idade, ou seja, era Davi que se virava para resolver tudo dentro de casa. Ele tinha 8 irmãos, 3 eram soldados a serviço do rei Saul, e Davi era o menor, ou seja, o mais novo, e tinha que se dividir entre cuidar do pai, que já era avançado em idade, e cuidar das poucas ovelhas que tinha no aprisco. Essa era a função de Davi. Quer dizer, era de uma família pobre, com poucos recursos, uma família numerosa de 8 irmãos, ele era o mais novo, os seus 3 irmãos mais velhos trabalhavam para Saul, e ele tinha que ficar em casa cuidando do pai já avançado de idade, e no campo cuidando das poucas ovelhas que a família possuía, que a família tinha. Diz aqui em 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 13, diz assim: os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul à guerra, e era o nome dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, que era o primogênito, o segundo, que era Abinadab, e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço. Os 3 maiores seguiam a Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi, ele se dividia entre cuidar do pai, cuidar dos bens do pai e servir ao reino. Ele se dividia em toda essa forma, porque como ele era o menor da família, ele tinha que fazer isso. Agora o interessante é que Davi, ele sabe muito bem da onde que Deus tirou ele. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 18. Davi sabe de onde ele saiu. Ah, pastor, mas ele se tornou rei. Ele governou a nação. Ele se tornou o homem mais poderoso. Ele se tornou o homem mais bem-sucedido. É lembrado até hoje pelos israelitas como sendo um homem bem-sucedido, como sendo um rei fantástico. Só que por que Davi se manteve no reino? Porque sua memória até hoje é lembrada. Por quê? Porque ele sabia muito bem de onde ele tinha saído, e ele não queria voltar para lá. A verdade nua e crua é essa. Ele sabia muito bem, porque diz em 2 Samuel capítulo 7, versículo de número 18: então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Quer dizer, ele está dizendo: quem era eu para me se tornar o rei dessa nação? Quem era eu? Quem era a minha família para isso? Quem era a minha família? Por acaso meu pai era um homem rico, de renome, para ser honrado como rei de uma nação?
Por acaso eu tinha posses, bens, para chegar onde cheguei? Quer dizer, Davi, ele sabe muito bem de onde que ele foi tirado. Tanto que ele está dizendo: Senhor, quem sou eu? E quem é o meu pai? Para chegar a esta posição, para chegar onde eu cheguei. Quer dizer, Davi sabia muito bem da onde que Deus tinha tirado ele. Você sabe da onde que Deus tinha tirado Davi? Você sabe da onde que Deus tirou Davi? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 17. Quando você sabe, lembra da onde você saiu, com as conquistas que você tem, dificilmente você voltará para lá. Esse é um segredo para o resto da tua vida. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 7. Deus diz assim: agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. Da onde que Deus tirou Davi? Onde que Davi estava quando Deus escolheu ele como rei? Onde que ele estava? Ele estava no curral. Não, ele estava por detrás do curral. Ele era menor do que aquele que cuida das ovelhas. Ele é aquele que fica por detrás do curral. Sabe fazendo o quê? Colhendo estrume, limpando o aprisco, para tirar a palha que está molhada do xixi da ovelha. Desculpa que eu estou te falando isso, mas a verdade é essa. Deus está dizendo: eu te tirei de trás do curral, Davi. Você não era nem o que cuidava, você estava atrás do curral. Você estava lá limpando esterco de bicho, você estava lá limpando xixi de ovelha, e eu te vi. E Davi prova que ele sabe muito bem de onde Deus tirou ele. Meu irmão, presta atenção nisso, porque esta é uma verdade espiritual. Se você aprender da onde Deus está te tirando e te levantando, nunca mais você vai voltar a limpar esterco de bicho ou limpar xixi de bicho. Sabe por quê? Porque você vai saber administrar cada conquista que você receber na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Agora, se você se esquecer da onde Deus te tirou, você vai voltar correndo para lá de novo. Porque quer ver um caso? Saul. Quem era Saul? Saul pertencia à menor tribo de Israel. Foi atrás de um jumento que se perdeu, e foi parar na casa do profeta Samuel. Ali na casa do profeta Samuel, Samuel ungiu ele rei. Quer dizer, um homem que estava atrás da jumenta do pai que se perdeu. E olha que naquele tempo, jumento era o que mais tinha. Não era nem ovelha, era jumento. Jumento era um animal qualquer que tinha. Um animal qualquer. Vai no Nordeste do Brasil, está cheio de jumento lá. Você vai achar um monte. Estou até abandonando jumento na rua lá. Tem até campanha no Nordeste para não abandone teu jumento. Porque é tanto jumento que tem, que as pessoas estão abandonando jumento na rua. É sério isso, é sério, pode pesquisar. As pessoas abandonam o animal, de tanto jumento que tem. Então você, naquela época, era mais ou menos assim, é um animal qualquer. Só que a família era tão pobre, que um jumento fazia falta. E Saul foi atrás do jumento. Foi atrás. E o que aconteceu com ele? Foi ungido rei da nação israelita. Agora, sabe por que Deus rejeitou ele como rei? Você sabe por quê? Porque ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu quem ele era. O dia que ele se esqueceu quem ele era, da onde que Deus tirou ele, e ele quis posar para a nação como rei e sacerdote, Deus disse: opa! Você se esqueceu de quem você era, da onde que eu te tirei, e você está querendo se mostrar o que você não é.
Por isso, agora eu te recuso, agora eu não quero mais você como rei. Agora eu vou levantar um outro homem segundo o meu coração. Você está conseguindo entender isso? Quando você se esquece da onde que Deus te tirou, de quem você era e quem hoje você é, graças a Deus, você vai voltar para onde você saiu. Você vai voltar para onde? Já cansei de ver gente sofrendo exatamente isso. Cansei de ver, é uma lição para levar para a vida. Davi sabia muito bem da onde que Deus tinha tirado ele. E você acha que Davi queria voltar para lá? É como Bill Gates disse: eu sou o filho de um advogado de classe média. Mas você acha que ele queria voltar para ser filho de advogado de classe média? E você acha que Davi sabia muito bem quem ele era? Um limpador de estábulo. E você acha que Davi queria voltar a limpar estábulo? Você acha que ele queria? Você acha que Davi queria voltar a limpar estábulo? De jeito nenhum. Por isso que ele está se humilhando perante o Senhor, dizendo: Senhor, bem sei eu, porque quem é minha família, ou quem sou eu, para chegar até aqui, para vir até aqui? Só que aí tem um segredo. Quando a oportunidade bateu a porta de Davi, Davi abraçou a oportunidade. É assim que acontece quando a pessoa não quer mais viver na lama. Ela não fica escolhendo as oportunidades, ela agarra as oportunidades. Fico bobo de ver gente que ela deixa a oportunidade passar porque ela quer escolher a oportunidade. Meu irmão, Davi, quando viu a oportunidade batendo a porta dele, mas era muito difícil, tinha que matar um gigante de 3 metros e 1 palmo de altura, e Davi, um menino de 16, 17 anos, ele não quis nem saber. Ele abraçou a oportunidade. Ele chegou no acampamento e aí começou a escutar os homens dizendo: quem enfrentar esse gigante e vencê-lo, vai casar com a filha do rei, vai ter direito sua família a não pagar imposto. Ele ouviu aquilo e falou: como que é? É isso mesmo. Será que é verdade? Aí Davi saiu de perto de onde ouviu, foi lá para outro lugar e disse: vem cá, quem é esse gigante? Esse é o Golias. E que o rei prometeu alguma coisa? Sim, o rei prometeu. Falou que quem vencer ele, vai sua família ser absolvida dos impostos e vai casar com a filha do rei. O que Davi fez? Viu a oportunidade. E ele podia dizer assim: mas eu sou só um menino de 16 anos de idade, sou só um pobre menino, coitado de mim, lutar contra esse homem guerreiro, esse homem tão poderoso, que tem 3 metros e 1 palmo de altura, que a haste da sua lança parece a haste de uma bandeira. Tem uma haste de bandeira aí ainda? Ou já entregaram já? Tem uma haste de bandeira aí? Já entregou? Já entregou a haste? Cadê? Onde está? A gente usou sábado. Vê se você me acha uma haste de bandeira. A ponta da lança de Golias era como a haste de uma bandeira. Uma haste, você já viu uma haste de bandeira? Aquelas madeiras que apoiam, onde as bandeiras elas ficam. A gente usou sábado aqui várias hastes. Não sei se tem alguma perdida aí ainda. Ele vai ver se ele acha uma para eu te mostrar. Era só a ponta da lança, para você ter uma ideia. Davi podia dizer: é uma oportunidade tentadora, mas eu não levo jeito. Imagina eu vencer esse gigante. Não tem como. Meu irmão, se você quer sair de trás do curral da ovelha, não fique escolhendo oportunidade não. A hora que ela bater na tua porta, agarra ela e lembra da onde que Deus está te tirando, para que nunca mais você volte para lá, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o nome do Senhor por isso. O segredo é o seguinte: o seu corpo, ele pode estar no pasto, mas o teu coração tem que estar no trono. O segredo é esse. O teu corpo, ele pode estar trabalhando de funcionário e de empregado, mas o teu coração tem que estar no teu negócio próprio. Ou seja, o teu coração sempre tem que estar focado em uma coisa maior do que o teu corpo está fazendo. Você tem que lembrar sempre assim: o meu coração
ele tem que estar em algo maior do que o meu corpo está. O corpo de Davi estava me traz a haste aí, me pega a haste, me traz aqui. Isso é uma haste de bandeira, só para você ter uma ideia. Me traz uma haste. A lança de Golias, a ponta da lança era do tamanho de uma haste de bandeira. Isso é uma haste de bandeira, ó. Você imagina só. Imagina o tamanho da lança que esse homem empunhava. Um homem de 3 metros e 1 palmo. E Davi, um menino de 16 anos de idade. Qual é a chance lógica dele vencer um homem desse? Nenhuma. Mas ele pensou o seguinte: entre eu ficar limpando xixi de bicho e ter a chance de agarrar uma situação que me tire dali e me resolva o problema da minha família, eu prefiro agarrar a oportunidade. Eu prefiro agarrar a oportunidade. E por que Davi também agarrou a oportunidade? Porque ele confiava em Deus. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Você confia? Então, meu irmão, agarra a tua oportunidade, porque ainda que for um gigante a ser enfrentado, você é mais do que vencedor, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Um menino de 16 anos deve ter que altura? Segura aí, hein? Um menino de 16 anos, tem algum menino de 16 anos aqui? Para a gente medir, acho que o menino de 16 anos, que é 1,70 m, 1,75 m, por aí, diante de um homem que é o dobro da altura dele, que é o dobro da sua altura. Meu filho, não fique escolhendo oportunidade não. Se ela bater na tua porta, agarra, ainda que pareça impossível. Davi agarrou o impossível e viveu o impossível na vida dele. Vamos aplaudir o nome de Jesus e se coloque de pé no seu lugar. E na hora que você chegar lá, porque você vai chegar, eu profetizo isso na tua vida. Na hora que você chegar lá, que você estiver bem sucedido, lembra disso. Teus filhos são os filhos do homem bem sucedido e da mulher bem sucedida. Mas você é o filho, a filha do advogado de classe média. Então cuida daquilo que Deus te dá. Não esquece da onde que Deus te tirou, jamais. Porque quem era Salomão? Salomão era o filho do rei mais bem sucedido de Israel. Mas quem era Davi? Davi era o filho de Jessé, o homem pobre que tinha poucas ovelhas. Talvez é por isso que Davi, mesmo com erros, ele se manteve fiel a Deus até o último dia da sua vida. Já ao contrário do filho Salomão. Porque Salomão deixou que suas mulheres lhe pervertessem o coração. Talvez o fato de Davi saber da onde que Deus tirou ele, fez com que ele perseverasse diante de Deus. Porque ele não queria voltar. Ele não queria voltar para de trás do curral das ovelhas. Ele não queria voltar para de trás do curral. Ele não queria voltar a limpar estrume de bicho. Ele não queria voltar a tirar feno sujo de xixi, de ovelha, de cabrito, de cabra. Ele não queria voltar para lá. Ele queria continuar sendo chefe do seu povo. Só que Davi era o filho do rei mais bem sucedido, né? Por isso que você vê que nem sempre o filho é tão bem sucedido quanto o pai. Porque a verdade é essa. Salomão era o filho do rei mais bem sucedido. E Davi não, Davi era o filho de Jessé, o homem pobre que tinha algumas cabeças de gado, que tinha 3 filhos que serviam o rei Saul como soldados. E no mais, Davi era aquele que ficava por detrás do curral limpando estrume de bicho. Meu irmão, eu quero que você veja onde você está hoje. Ou talvez hoje você está até melhor do que onde você estava ontem.
Mas lembra da onde que você está saindo. Lembra das suas origens. Lembra da onde que você está saindo, para que você nunca mais retorne para lá. Lembra disso. Lembra de quando você era tão pobrezinho, só tinha ovo para comer, ou nem ovo tinha, era arroz e feijão puro com farinha, ou farinha com feijão pura para comer, ou pior ainda, farinha com água para comer. Lembra, para que nunca mais você volte para lá. Porque o dia que você olhar e dizer assim: agora está tudo bem, agora eu tenho arroz, feijão, carne, bife, tenho só do bom e do melhor para comer, nunca vou ficar desempregado, nunca vou passar mais aquela necessidade, nunca mais vou enfrentar isso. Porque o dia que você pensar assim, meu filho, você vai voltar rapidinho para lá. Você vai voltar rapidinho. Você vai voltar rapidinho para lá. Você sabe que o teu passado é o teu melhor professor. O teu passado é o teu melhor professor. Porque todas as necessidades que nós enfrentamos nos ensina a cuidar daquilo que temos. Todas as necessidades que enfrentamos, todas as necessidades, e que você aprenda com as necessidades que você enfrenta, porque senão você vai viver na necessidade. Se você não aprender lições com as necessidades que você enfrenta, você vai viver na necessidade. Você sabe que quando eu era adolescente, eu não entendia isso. Porque minha mãe, meu pai, né? Quando a gente ia almoçar, ia jantar, minha mãe fazia a comida suficiente para a gente almoçar e para jantar naquele dia. Não tinha desperdício. Eu achava o cúmulo do absurdo. Falava: poxa vida, não, tem que ter panelão, cheião de arroz, de feijão, bife à vontade. Eu ficava indignado. Poxa, eu quero repetir, não posso. Ficava indignado. Só que aí quando eu cresci e eu passei necessidade na minha vida, porque as pessoas elas acham que porque você está aqui no altar, está de terno, você nunca passou necessidade. Só quem já ouviu teu filho olhar para você e dizer assim: oh, papai, pão, e não ter dinheiro para comprar, sabe o que é e como é que corta o coração. Eu já passei isso. E eu não esqueço da onde Deus me tirou. Eu não esqueço. E eu louvo a Deus por cada conquista que eu recebo e trabalho muito para manter cada conquista. Por quê? Porque eu sei qual é o meu passado e eu não quero voltar para lá. Eu ouvi meu filho me pedindo, com 2 anos de idade, meu filho mais velho, me pedindo: papai, pão. E eu não tinha nem um centavo no bolso para comprar um pão francês para ele comer. Eu ouvi isso. Então eu sei de onde eu saí. E pergunto: você acha que eu quero voltar para lá? Pastor, o senhor lembra? Lembro que eu entrei no banheiro e fui chorar escondido. Quando ele me disse isso, lembro. Com o coração doendo, mas eu vim fazer a obra de Deus. Lembro direitinho. O senhor lembra? Lembro. O senhor quer voltar para lá? Não quero. Por isso que eu cuido de cada conquista que eu alcanço. Por isso que eu cuido. Por isso que eu não tenho vergonha de olhar para o meu filho e dizer não para ele às vezes. E dizer para ele assim: meu dinheiro não é capim. Não, se a gente gastar com isso vai faltar para aquilo. Não, meu filho, você é o filho do pastor bem-sucedido, mas eu sou o pai daquele menino que um dia olhou para mim e disse assim: papai, pão, e eu não tinha nem um centavo para comprar pão para ele. Então eu me lembro disso. Por isso que eu não quero voltar para lá. Por isso que hoje eu não passo mais necessidade. Agora, se você não aprende com as suas necessidades, você vai viver necessidade. Você vai viver na necessidade. Aí eu entendi, porque quando meu pai e minha mãe casou, eles passaram fome.
de ir em final de feira. Você sabe o que é final de feira? Aqueles tomates que ninguém comprou, aquela verdura que ninguém comprou, aqueles legumes que ninguém comprou, que machucado e começando a estragar. Minha mãe, comigo e com minha irmã, com 1 ano. Minha irmã tem 1 ano de idade, eu tinha meio ano de idade ainda, 6 meses. Minha mãe ia comigo no braço, a minha irmã pequenininha, ia lá em fim de feira, escolher resto de feira para fazer sopa, para dar para mim e para minha irmã. Aí eu entendi depois, eu falei, puxa, agora eu entendo. Minha mãe está certa, meu pai está certo. Está certo, porque só quem passou fome e aprendeu com a fome que passou, sabe como o desperdício é ruim. Agora as pessoas não aprendem com a necessidade que passam, por isso que nunca conquistam nada, por isso que nunca saem da necessidade. Você tem que começar a aprender com cada necessidade que você enfrenta na tua vida. Com cada necessidade. Se você não aprendeu até hoje com as necessidades, comece a aprender. Comece a aprender. Comece a aprender com as necessidades e nunca mais você vai passar necessidade. A verdade é essa. O teu passado é o teu melhor professor. Para aprender sobre necessidade é o teu melhor professor. E não tenha medo às vezes, mesmo tendo condição de deixar o teu filho sentir na pele o que é não ter tudo à mão. Não tenha vergonha não, porque ele tem que saber lidar também com a necessidade. Porque se você não ensinar teu filho a lidar com necessidade, ele vai passar necessidade. A verdade é essa. Se você não ensinar teu filho e tua filha a lidar com a necessidade, ele vai passar necessidade, porque um dia você vai faltar. Um dia, eu sei que um dia eu vou faltar na vida do meu filho, como qualquer pai e mãe aqui um dia vai faltar na vida do seu filho. E se você não ensinar ele hoje, que você está presente a lidar com a necessidade, não é depois que você for ausente na vida dele que ele vai saber lidar com a necessidade. Então ensina hoje. Como diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque aí quando ela crescer, não se desviará dele. Não se desviará dele. Agora é lógico, eu vou orar, vou pedir para que Deus te dê fartura, te dê abundância, para que Deus te conceda os seus projetos pessoais, os seus projetos profissionais, materiais, que Ele te dê fartura, abundância, que Ele te dê sucesso, que Ele te dê êxito. Mas o maior sucesso que nós levamos dessa vida é o sucesso espiritual, é saber que seremos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque o mundo passa e tudo passa, mas só Deus que permanece sobre todas as coisas. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue. Se você se desviou do caminho da salvação, se reconcilie com Jesus hoje. Se reconcilie com Deus hoje. Por isso, tanto você que quer entregar a sua vida a Cristo, quando você que quer se reconciliar com Jesus, se há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer entregar hoje, que se desviou, que se afastou e quer se reconciliar com Jesus hoje, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você, que eu vou orar pela tua vida. Se há alguém que quer entregar a vida a Jesus, ou que quer se reconciliar com Jesus, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Quem aqui já está na presença de Deus? Sua vida já é de Jesus. Então, meu filho, nunca esqueça da onde que Deus está tirando você. Cada conquista, trate bem, para que você não volte para o patamar que você está saindo, para que você não retorne da onde Deus está te tirando. Levante as mãos aos céus. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus as bênçãos dos céus. Senhor amado Deus e querido Pai, Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, Senhor, aqui estamos diante da Tua santa e gloriosa presença, para pedir a Tua bênção sobre a vida deste Teu filho e sobre a vida desta Tua filha.
Senhor, esta pessoa, ela reconhece que precisa da tua ajuda, para que ela conquiste, para que ela realize, para que ela alcance, para que ela alcance as suas vitórias e alcance as suas bênçãos. Então, Senhor, que este ensinamento que hoje lhe foi ministrado seja gravado na mente e desça ao coração desta pessoa, para que ela aprenda com as suas necessidades, e assim ela nunca mais viverá necessidades. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja a colocar as tuas mãos e faça com que esta pessoa alcance êxito, sucesso, alcance bênçãos na sua vida, nos seus sonhos, metas e projetos. Meu Deus, o Senhor sabe qual é o projeto, qual é a meta que esta pessoa quer alcançar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Meu Deus, ensina esta pessoa para que o seu coração sempre esteja à frente da onde o seu corpo está. Meu Deus, é assim que nós alcançamos, que nós conquistamos, que nós alcançamos êxito. Sempre o nosso corpo tem que estar no trabalho, mas o coração tem que estar à frente, numa conquista à frente. Então ensina o teu filho e a tua filha, para que assim ele cresça e prospere. E Pai, faça também com que esta pessoa nunca esqueça de onde Deus tirou ela, para que nunca mais ela retorne para lá, ela retorne para detrás do curral das ovelhas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo,